esse cego com Cristo. Nós vamos aprender algumas lições aqui nessa noite. Nós vamos ver, irmãos, 3 tipos de cegueira aqui. 3, que está claro. A primeira é do discípulo. Lembra que Jesus falou: é necessário que o filho do homem morra, vai sofrer. E os discípulos não entenderam nada. Amém? A segunda é a cegueira de Bartimeu, que ele não enxergava nada. A terceira cegueira era da multidão, era de Jerusalém, que também está na mesma situação dos discípulos, não entenderam. A cegueira do cego era física, a cegueira dos discípulos e da multidão era o intelecto, era espiritual. Por incrível que pareça, irmãos, nesse capítulo, os discípulos e a multidão não são curados da cegueira espiritual. Vou repetir. Por incrível que pareça, os discípulos 12 que caminhavam com Jesus e a multidão que eles estavam investindo a Jerusalém, eles nesse capítulo, nesse momento, eles não foram curados da sua cegueira espiritual. A cegueira de Bartimeu era física, e nós vimos que ele foi curado. A multidão, nós falamos muito sobre a multidão aqui. Ela é um dos obstáculos maiores que eu e você podemos encontrar, principalmente para não ver o Cristo em nossa vida. Nós estamos vendo que Jesus está indo para Jerusalém. Amém? O ano da visitação. Os profetas tinham falado isso, os salmos, os provérbios tinham falado isso a respeito dele, do ano da visitação. E Jesus visita Jerusalém, mas também visita Jericó. E a pergunta que eu faço: o que nós temos feito com a visitação do Senhor? Porque o Senhor está visitando a remanescente nas quarta-feiras, nos pequenos grupos, nos domingos, nos retiros, nas vigílias, nos sábados, nas comunhão. Ele está visitando. A pergunta é: nós temos aproveitado a visitação do Senhor? Ou nós temos tratado essa visitação de Deus de qualquer jeito? Porque se você pegar mais na frente, no versículo 19, ele visitou Jericó, o cego aproveitou a oportunidade de Bartimeu. Ele aproveitou a visitação, foi curado e salvo. Zaqueu aproveitou a visitação do Senhor, ele também foi salvo e a casa dele. Só que Jerusalém não foi. Ele disse assim: ai de ti, Jerusalém, Corazim, Betsaida, porque eu estou aqui e vocês não me aproveitaram. E a pergunta que eu faço para você: você tem aproveitado a visitação, o banquete que o Senhor tem derramado sobre nós? Nós temos aproveitado a visitação do Senhor no culto? Ou nós temos tratado o culto de qualquer maneira? Quando nós vamos para o cinema, os jovens vão para o cinema e desligam o celular, colocam no silencioso, não conversa com o pai, nem com a mãe, nem com os irmãos. Mas quando nós vemos para um culto como esse, onde tem a visitação do Senhor, a presença do Senhor, nós ficamos no celular, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em jogos. Da mesma forma, os adultos, quando nós vamos para o cinema, nós não levantamos, nós não queremos perder nenhuma cena do filme, nenhum momento. Não é verdade? Mas quando nós vamos para o culto, irmãos, bate uma sede. É uma mijadeira. Nós levantamos, não respeitamos, irmãos. Mas no cinema nós ficamos atentos. Dá vontade de mijar em segundo. Será que nós estamos aproveitando, irmãos, a visitação do Senhor? Quando nós vamos para o cinema, nós chegamos meia hora antes, nós não queremos perder nenhum trailer. Mas no culto nós chegamos na metade da palavra, na hora da palavra. Nós temos prazer de chegar tarde, irmãos. Nós trocamos o culto de ceia pelas amizades, por programações. Nós trocamos os cultos, irmãos, pelo futebol, pelo umbaba, como diz o baiano.
E eu pergunto, irmãos, nós temos que aproveitar esse tempo. Nós trocamos, irmãos, a visitação do Senhor no culto, por qualquer outra coisa, por qualquer distração. E eu pergunto, como reagir diante disso? Percebe, irmãos, que nós temos tido o prazer de escolher que hora, que momento, o que fazer, mas em outras coisas, irmãos, que é bom, não é pecado, mas por que a gente não faz isso na visitação do Senhor? Porque nós estamos vendo uma cidade inteira, Jerusalém, irmãos, os discípulos e a multidão que não aproveitaram. A igreja, de modo geral, irmãos, não está aproveitando a visitação. A igreja local, a brasileira, irmãos, cadê a busca pelos perdidos? Cadê, irmãos, o cuidado com os lares? O cuidado com as crianças, irmãos? Porque se nós for aproveitar a visitação do Senhor, nós entenderemos que isso é importante. Zaqueu e Bartimeu, como eu falei, eles aproveitaram. Os discípulos e a multidão estavam certos. E isso me faz analisar o dia de hoje, irmãos. Segundo os Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, o Deus dessa era, que é Satanás, ele cegou o entendimento da humanidade. Aquele cego, irmãos, era cego fisicamente, mas espiritualmente não, porque quando ele soube que Jesus estava visitando ele, epa, e olha, que nós vamos ver aqui que tentaram parar ele. As atitudes dos discípulos, irmãos, mostram que eles estavam cegos espiritualmente, não fisicamente. E eu pergunto para você, será que a nossa cegueira espiritual, irmãos, não tem nos feito perder a visitação do Senhor? Será que a gente não tem tido curiosidade? Por exemplo, irmãos, nós vamos colocar os louvores aqui no grupo que foi tocado aqui domingo. Nós vamos colocar os versículos para você marcar na sua Bíblia que foi lido aqui. A partir de segunda-feira nós vamos lançar os versículos e os louvores para você meditar, para você contemplar essa visitação do Senhor. Você pode perguntar para mim, pode perguntar para os líderes. Aquele cego perguntou: o que está acontecendo? Muitas vezes, irmãos, nós não crescemos, nós não desenvolvemos porque nós não perguntamos. Porque perguntar para alguém, irmãos, é um símbolo de humildade. E às vezes nós não perguntamos por vergonha de perguntar, com medo de achar que nós sabemos menos do que o outro que nós vamos perguntar. Porque o momento que nós perguntamos, irmãos, é o momento que nós vamos crescer. E quando a gente tem vergonha de perguntar para a pessoa, de querer aprender, nós vamos achar que nós somos bobos. Mas eu digo para você, quando você não pergunta algo para alguém, além de você ser um bobo, um tolo, um medroso, eu e você, nós somos soberbos. Eu pergunto coisa aqui para os irmãos, porque eu não sei de tudo, irmãos. Os irmãos não sabem de tudo e nós precisamos entrar nessa economia, irmãos. É o que vai nos curar da cegueira, irmãos. Jesus, irmãos, ele estava passando a última vez em Jericó, a primeira e última vez, e nunca mais ele voltaria. E as únicas pessoas que aproveitou foi Zaqueu e Bartimeu. Ele aproveitou essa oportunidade. E eu pergunto para você mais uma vez: você tem aproveitado essa oportunidade? Quando eu falei do início do culto, no horário, irmãos, nós estamos começando com uma oração fervorosa, daquelas, para nós tirar o peso, irmãos, o cansaço, o desânimo. Nós temos aproveitado a visitação do Senhor nos cultos. Nós temos aproveitado a visitação do Senhor, de ler nossa Bíblia, de orarmos, de estar em comunhão. Irmãos, ontem eu fiquei feliz demais. Um jovem me perguntou se eu tinha um papel de devocional, porque ele vai dar para outro jovem. Vamos caminhar junto, irmãos, nesse discipulado. Olha como é maravilhoso, irmãos. Tem um grupo aí na sexta-feira, irmãos, que estão caminhando junto, no discipulado. Só notícia boa, fica animado, rola um cafezinho, mas o melhor de tudo, que tem um pão da vida. Aproveitando a visitação do Senhor. Aquele homem, Bartimeu, era um cego, mas ele era inteligente, ele era esperto.
Porque ele sabia que Jesus estava passando. Irmãos, 4 lições que esse servo vai nos ensinar. E eu quero compartilhar com vocês. A primeira: Bartimeu é um homem que tinha atitude. A primeira lição que esse servo nos ensina: ele tinha atitude. Ele era cego, mas tinha atitude. Quando ele ouve que Jesus estava passando ali, irmãos, ele não fica esperando Jesus chamar ele. Ele não fica esperando uma profecia. Ele não fica esperando se o louvor vai ser bom. Ele não fica esperando se o pastor vai liberar uma palavra. Não, irmãos, ele teve atitude. Eu vou até Jesus. Ele age e toma uma decisão. E eu pergunto: você tem sido um homem ou uma mulher, um jovem de atitude? E isso, irmãos, não é só na igreja. E isso, irmãos, não é apenas no seu lar, no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos. Você tem sido uma pessoa de atitude? Porque esse homem foi. Ele disse: eu vou me mover, eu vou me trabalhar, eu vou até esse Jesus. O que faz a diferença, mano, de nós viver de glória em glória, milagre em milagre, é atitude. Atitude da nossa casa, irmãos. Atitude, irmãos, de vencer o cansaço, a preguiça de orar, a preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de estudar, a preguiça de ter comunhão, a preguiça de sair do nosso conforto, a preguiça, irmãos, de sonhar pela sua empresa, pelo seu negócio, a preguiça de se desafiar, irmãos, é ter atitude como aquele servo teve. As nossas atitudes, irmãos, revelam quem é você. A atitude revela mais do que palavras. Nós estamos num tempo de procrastinação, irmãos, deixando só para depois, para depois, para depois. Se aquele servo deixasse para depois, irmãos, Jesus passaria por Jericó e ele não alcançaria o milagre dele. É a atitude que vai nos fazer diferença, irmãos. Eu quero encorajar você nessa semana a se desafiar. Se desafie só essa semana, irmãos. Tenha atitude. Se você não está conseguindo ler um capítulo da Bíblia, irmãos, tenha atitude. Marque aquele horário. Independente se pai vai chamar, se filho vai chamar, se patrão vai chamar, aquele horário é seu. Tenha atitude. O jovem que está apaixonado, não pedindo pai, ou querer conquistar, mas tenha atitude. Mas antes, tome banho. Passe um desodorante em nome de Jesus. Passe um perfume e coloque um house. Antes de ir, tem atitude de orar. E os pais que estão aqui, quando vê os perfumes sumindo lá, acabando de geração, pode investigar, tem coisa aí. Se o crente estiver acabando lá, pode analisar, né? Porque eles estão tendo atitude. Eu quero desafiar você, pai, ter pelo menos 5 minutos de oração do seu filho. Eu quero desafiar você, pai, pegar os textos que nós vamos colocar na congregação, no grupo da congregação, pegar e ler mais ele. E declarar sobre a vida do seu filho. Você urge, em nome de Jesus. Você tem atitude assim: vamos orar? Não, vamos. Irmãos, é atitude. Irmãos, o nosso milagre vai vir quando nós tivermos atitude. Aquele cego só viu, irmãos, porque ele teve atitude. Deus ama pessoas, irmãos, que têm atitude. Quando as pessoas, irmãos, que foram usadas por Deus tiveram atitude. Moisés, irmãos, ele abriu o mar vermelho porque ele creu. Ele estendeu um cajado e o mar se abriu, irmãos. Davi só derrubou um gigante, irmãos, porque ele disse: eu estou indo no nome dos seus exércitos. Pegou 5 pedras, aquele gigante, irmãos, ele foi, ele teve atitude. Irmãos, quando nós temos atitude, Deus faz o resto. Creia, acredite de verdade, irmãos. Aqui não é história de carochinha, irmãos. Eu estou lançando palavras, irmãos, que não tem efeito, não. É a verdade. Atitude, irmãos, de nós derrubarmos os gigantes. Atitude, irmãos, de nós abrir os mar vermelhos que estavam sobre nossa frente. Atitude, irmãos, de declarar para cair os principais, potestades da nossa casa, da nossa família. Irmãos, o negócio está difícil. Tem atitude. Tem atitude de conversar com o cônjuge, alinhar. Tem atitude, irmãos,
conversar com o filho. Tem atitude, irmãos, de arrumar um emprego. Essa semana Deus vai me dar um emprego. Tem atitude, irmãos, de ler mais a Bíblia. Veja que aquele homem não tinha dinheiro, não tinha uma posição, não tinha nada, era excluído, mas ele teve atitude. Tira essas muletas, não porque eu nasci em tal lugar, não porque eu perdi isso, não porque, não, irmão, Deus quer atitude, Deus quer que você tenha atitude. Interessante que a multidão tentou parar ele, irmãos. Imagina ele perguntando, o que está acontecendo aí? E a multidão é Jesus que está passando. E talvez a multidão ainda zombou dele e falou assim, será que ele tinha poder para te curar? E quando ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão, ei, cala a boca, porque a multidão tenta zombar de você. A multidão, o mundo aí, irmãos, ele não quer que você tenha atitude. A multidão, irmãos, ele quer que você pare, que você fique com medo, mas nessa noite, Deus está falando para você, tenha atitude. Porque a multidão não quer que você viva de milagre. A multidão ela quer que você desista. A multidão ela quer te sucumbir. A multidão quer colocar mentiras sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Em nome de Jesus, irmãos, quem determina, quem dá a última palavra na sua vida, na minha vida é o Senhor. Mas para isso nós temos que decidir crer de verdade. Aquele homem, irmãos, em meio à multidão tentando abafar ele teve a atitude. O que eu acho mais top, irmãos, que ele tinha uma capa. Nos outros evangelhos vai dizer que ele solta a capa, ele joga a capa. E o que era essa capa, pastor? Naquela época, irmãos, quem era enfermo, como uma mulher do fluxo de sangue, como endemoniado de Gadara, uma pessoa que era aleijada, irmãos, cego, não podia andar sobre a cidade. Mas ele teve uma ajuda, ele teve um conhecimento, irmãos. Ele tinha alguém influente na sociedade do Império de Roma. Aí deu aquela capa. Se ele tinha aquele capa, ele podia pedir esmola, ele podia andar sobre a cidade. Mas aquilo, irmãos, aquela capa, aquele poder humano, irmãos, não pode curar ele nunca. Ele vivia de migalhas e migalhas. Irmãos, nós não podemos nos acostumar com migalhas. Nós não podemos, eu conheço o patrão, eu conheço o pastor, eu conheço a igreja. Não, irmão, sai desse ambiente, tem atitude. Nós não dependemos de recursos humanos, de armadura humana, nós dependemos só do Senhor. Ele pegou e jogou assim, nunca mais eu vou depender de homens, nunca mais homens vai ministrar na minha vida, nunca ninguém vai me calar, eu cansei de ser cego, eu vou ver, eu tive atitude. É um ato de fé, irmãos. Por quê? Porque aquela capa está dizendo, eu não preciso mais do Império Romano, eu só preciso de Jesus. Então a primeira lição que nós aprendemos é o quê? É atitude. Segunda, perseverança, resiliência. Observe, irmãos, que no meio da multidão, a multidão tentou calar ele. Não tema o tamanho da multidão. Não tema o tamanho da sua dor. Não tenha medo daquilo que Deus tem entregado para você. Se Deus te chamou aqui nessa noite, se Deus fez você aceitar Jesus, se Deus te deu carne, se Deus fez você nascer de novo, se Deus tem te capacitado, se Deus tem te dado dom, meu irmão, não tenha medo. Não tem porque você acha que vai dar certo, não vai, não. Jesus já declarou, ele já venceu todas as coisas. Já venceu tudo na cruz, irmãos. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe a multidão dizendo, será? Será que a irmã dele dá conta dele? É provado, irmãos, que dá. Nós temos uma igreja, nós temos Cristo, nós temos a visitação do Senhor conosco. Nós temos que aprender, irmãos, que crente bom é no meio da pressão, é no meio do fogo. Aquela multidão tentou dar pressão para calar ele. Eu vejo o Bartimeu falando, menino, quanto mais tu pressiona, quanto mais você tem que cara, vou gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aí ele continua, cala a boca. Ah, é? Quer pressão? Pois você reage à pressão. Ele foi em cima. E esse Senhor tem misericórdia de mim. Observe que a multidão, que é o mundo, as circunstâncias, quer te parar. Olha a mulher do fluxo de sangue, qual era a barreira dela? Era a multidão. Zaqueu, irmãos, qual era a barreira dele? Rapaz, se essa multidão me pegar, eu vou cair na taca, eu vou morrer, porque ele é cobrador de imposto. Só que a multidão não pôde parar a mulher do fluxo de sangue. Ela disse, nem que eu morra nessa pressão,
Ah, passei a vida, estou 12 anos enferma. Eu quero triscar, só triscar Jesus. Zaqueu disse: eu sou pequeno, a multidão vai me sucumbir, a multidão vai me matar, mas se eu subir lá em cima, aquela multidão vai ficar pequena. Ei, igreja do Senhor, quer ficar em cima, quer ficar no alto, coloca o joelho no chão, acredite que o Senhor dos Exércitos está contigo. Ele que disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está comigo, Jesus está com você. Amém. Não há inferno, não há multidão, não há medo, não há incredulidade. Esse cenário, não há governo, não há nada, irmãos. Pode parar eu e você, que é a igreja do Senhor. Eu imagino, irmãos, Zaqueu perseverando, tendo resiliência, irmãos. Ele dizendo: rapaz, se eu sou rico é porque eu trabalhei muito, eu não desisti. Ei, se eu cheguei a ser chefe dos cobradores é porque eu me capacitei, não foi fácil. Se eu fiz isso para o mundo, por que eu não vou fazer para conhecer a Cristo? Você já viu pessoas, irmãos, que quebraram, faliram. Os maiores 5, pode pegar a história, quebraram 5, 6, 7 vezes, mas perseveraram, acharam outra coisa, tiveram resiliência, irmãos, porque Deus gosta de perseverança. Deus gosta de pessoas que não desistem. Deus gosta de ver lágrimas, a pessoa no fogo, na pressão, mas servindo Ele com alegria, entregando aqui: Senhor, eu persevero, Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar a minha história, eu sei que o Senhor vai abrir a porta para mim. Amém. Irmãos, em nome de Jesus, tire do seu vocabulário a desistência. Não existe desistência do crente. Não existe, irmãos, derrota para mim e para você. Tire isso em nome de Jesus. Porque nós somos mais do que vencedores. Amém. Por aquele que nos amou. Eu pergunto para você, irmão: como está a sua fé, a sua salvação, o seu trabalho, a sua vida? Você tem desistido? Volte a sonhar, homem de Deus. Volte a sonhar, mulher de Deus. Ei, jovem, volte a sonhar. Volte a projetar. Nessa noite Jesus está dizendo: o que tu queres? Você ainda crê? Você tem perseverança? A partir de hoje, em nome de Jesus, declara na vida de cada um que a palavra desistência, desistir, não fará mais parte do meu vocabulário. Oh, glória! Amém? Eu vi um pastor certa vez, irmãos, contando que tinha uma mulher que falava bem de todo mundo. Todo mundo ela tinha algo de bom para falar. Vinha falar mal de tal pessoa. Não, mas fulano é uma bênção. Mas fulano dá trabalho. Não, pastor, Deus vai pegar ele. Aí você vai missionário, vai ser um pastor. Mas fulano é assim, não, é missionário, é de Deus. Sempre de um lado bom. Aí o pastor ficou irritado com aquilo. Rapaz, essa mulher só não lado bom. Aí rapaz, vamos pegar ela. Aí estava conversando lá, conversa bem, tal. Aí começaram a descer a lei do diabo. Lembra? Aí ela: não, pastor. O diabo ele tem um tributo muito grande. Ele é perseverante. Pastor, ele sabe o fim do jogo, mas não desiste. Todo dia ele é diabo. Então a gente pode pegar essa perseverança, porque a igreja do Senhor é triunfante. O que o pastor quer dizer com essa história? Eu quero dizer, irmãos, que nós somos triunfantes, militantes. Se o diabo é perseverante, a igreja do Senhor é mais ainda. Amém. Não deixe os seus sonhos, seus projetos, seu empreendimento que age no seu coração. Que pessoas já liberaram palavras sobre sua vida. Não desista, não desacredite porque aconteceu um percalço, aconteceu uma coisa ali. Não, tenha atitude e perseverança. Amém. Porque esse cego teve, e foi isso que ele teve, o milagre dele, a cura dele. Olha, meus irmãos, quantas vezes nós desistimos? Então, continue firme em nome de Jesus. Amém? Amém. Terceira lição: aquele cego sabia o que ele queria. Vou repetir: aquele cego sabia o que ele queria. Jesus, irmãos, Jesus chegou e disse: o que tu quer? Traga isso aqui, o que tu quer? O cara é cego, irmãos. Jesus não estava vendo, o cara era cego, mas ele fez questão de perguntar: o que tu quer? O que é que eu faço? Parte meu Senhor, eu quero ver. Aquele cego, irmãos, ele sabia o que ele queria. Ele foi atrás de Jesus. Ele sabia o que ele queria.
Irmãos, tem muita gente dentro da igreja, os filhos de Deus, estão perdidos, não sabem o que é dar. Vou repetir. Muitos de nós não sabemos o que nós queremos fazer. Aí ficamos igual barata pronta. Eu não sei se caso ou fico solteiro. Eu não sei se trabalho ou fico em casa. Eu não sei se estudo ou não. Eu não sei se vai dar certo ou não. Senhor, eu não sei o que eu quero. Aí Deus vai me rapaz, que tu não sabe. Tá difícil. Não é assim, irmãos, a nossa vida. Tem pessoas, irmãos, que se foram perdidas nas suas vontades. Começa um negócio aqui, abandona isso aqui, vai para outra ali. Aí fica ali, aí vai para uma coisa, outra, e fica. E não acontece nada, e diz, já Deus não existe. Irmãos, seja objetivo direto na sua oração. O que é que você quer? Um carro? Deus, eu quero um carro. Eu quero uma Hilux. Nesse momento eu não tenho nem emprego, mas eu quero uma Hilux. Cor branca. É isso que você vai dar detalhe. Ano tal, se possível, Senhor, já venha com emplacamento. Irmãos, quando nós falamos de oração, eu vou falar sobre a gestação da oração 9 meses. Pode analisar, irmãos, quando você dá detalhe, irmãos, inúmeras histórias. Eu pedi isso para o Senhor e me deu do objetivo. Seu objetivo, o que é que você quer? É ser um polícia? Você quer ser um policial? Eu quero ser um policial, mas eu não gosto nem de ler, não gosto nem de estudar, eu gosto só de brincar, mas eu quero ser policial, eu quero ser um sábio, eu quero ser um médico, mas eu não gosto de estudar. Aí Deus vai começar a despertar em ti, vai começar a ler uma frase, vai ler um negócio e teu cérebro vai ter fome dele. Senhor, eu quero uma empresa, Senhor, eu quero uma empresa, mas de quê? Senhor, eu quero uma lanchonete, aqui no outro ver. A mais top, vai ter a santeria, vai ter aquele espaço para a criança brincar, vai ter espaço para receber as pessoas, vai ter tudo. Claro, irmãos, coloque. Senhor, eu quero vender salgado, Senhor, eu quero vender macarronada, Senhor, eu quero vender pizza, Senhor, eu ainda quero botar churrascaria. Fale para Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, porque aquele cego ele nem gaguejou. O que tu quer dizer? Não, quero ver, Senhor. Bora, chama. Irmãos, Mateus 21, 22 diz que tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. João 15 diz: se vós estiver em mim e a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão pedir o que quiser e será dado. Irmãos, é nosso Pai. Quem está comigo desde o início fala que eu falo direto. Eu falo direto. O ouro verde vai mudar. Aí existe uma palavra. Eu oro todo dia, Senhor. Eu quero ver aquele ouro verde próximo. Aí há pessoas trabalhadoras, pessoas boas, pessoas que te amam, pessoas que precisam só de um direcionamento. Direto eu falo isso, eu oro direto. Senhor, cai as correntes, a prisão espiritual, a cegueira espiritual daquele povo é bom. E eu quero ver aquele bairro ganho, Senhor. Eu quero ver pastores, missionários. Eu quero ver jovens, irmãos, sendo enviados por radicais. Eu quero ver jovens enviados para fora do Brasil. Eu quero ver a família de vocês, irmãos, cheia da graça de Deus, servindo o Senhor. É Ele que diz: pedir, será dado. Bater, será dado. Buscar e encontrar. Mateus 7. Quer ver como isso é tão importante? Quando Deus visitou Salomão, e ele disse: pede o que tu quiseres. Salomão podia pedir: eu quero o seu carro mais rico. Senhor, eu quero que mate todos os meus inimigos. Ele disse: Senhor, me dê a sabedoria para cuidar do teu povo. Ele foi objetivo, ele foi direto. Interessante, irmãos, que ele pediu para cuidar do teu povo, para direcionar o teu povo. Mateus 6:3, buscai primeiramente o reino dos céus. Na sua oração você vai falar: Senhor, eu quero uma Hilux branca, mas essa Hilux eu quero investir em pessoas. O pastorzinho é agoniado, ele gosta de fazer programação. Eu vou botar coisa aqui para carregar na igreja. E no dia que tiver tudo certo, eu vou botar a gente naquela capota todinha e nós vamos levar para um lugar. Ore assim para você ver. Ore, irmãos, para você ver se não vai dar certo. Se Deus não vai abrir as portas, se Deus não vai gerar algo no seu coração, se Deus não vai fazer um milagre. Amém. Tiago diz: vocês não veem as coisas porque vocês não sabem ver. Eita, meus irmãos. Você está entendendo a palavra, irmãos? Você vai ter atitude, você vai perseverar e você vai dizer: Senhor, é desse jeito aqui que eu quero. Se não for assim, não quero. Irmãos,
Eu quero desse jeito, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade, a tua obra. Quando nós somos inteligentes, nós sabemos o que pedir, porque Ele segue sobre o que pedir. Não fique só no pensamento, Deus. Porque nosso pensamento é dos outros. Pensa muita coisa, arda muito. Em oração, Senhor, o pastor pregou aqui palavra, falou comigo, o meu sonho de emprego, o meu sonho de morar fora, o meu sonho de ganhar juventude, o meu sonho de ganhar o OV, o meu sonho de ser o líder, o meu sonho de abrir um PG. Senhor, o meu sonho de ver minha casa salva, os meus netos, os meus bisnetos, os tataranetos. Senhor, o meu sonho de ver o arrebatamento. Senhor, de passar a eternidade contigo. É o meu sonho. Ver arrebatada. Já estava sonhando, né? Quando nós entendemos isso, já era. Irmãos, eu quero que você nessa noite seja como eu. Meu sonho. Se prepare para gerar o seu milagre nessa noite em nome de Jesus. Glória a Se Deus. prepare para você fazer igual Miriam, irmãos. Você vai passar esse mar vermelho. Você vai cantar o hino da vitória. Irmãos, você vai passar por essa fornalha. Você vai dançar com Jesus. Nada vai te queimar. Nada vai te parar. Porque existe, irmãos, uma graça, uma unção de Deus em nossa vida nessa noite. Amém. Irmãos, quando nós sabemos o que queremos, as coisas acontecem. 3 pessoas desse século. Steve Jobs, com 12 anos já sabe o que ele queria. Quem foi Steve Jobs? Revolucionou o mundo do celular. Bill Gates, irmão, Bill Gates, ele já sabe o que ele queria. Com 15 anos, quem é Bill Gates? Pelé, irmãos, a história diz que ele assistiu o jogo com seu pai e o Brasil perdeu a Copa. E o pai dele chorava. Ele disse: papai, eu vou trazer uma bola para você. Quem foi Pelé, irmãos? O rei do futebol. 7 anos depois, Pelé, irmãos, estava sendo campeão da Copa do Mundo, trazendo um troféu para o Brasil. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia o que ele queria. Pai, eu vou trazer essa Copa do Mundo para nós. E eu estou falando de pessoas que não andavam com Deus, irmãos. Se pessoas que não andavam com Deus, teve atitude, perseverou e sabia o que queria, por que nós, os filhos de Deus, não vamos ter? É Jesus que vai dizer que os filhos das trevas são mais astutos, mais espertos do que os filhos da luz. Irmão, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós estamos com a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, nós temos os líderes, nós temos a igreja do Senhor, nós estamos para caminhar juntos, abraçar, irmãos, nós estamos para comungar da mesma fé, nós estamos, peça ao Senhor, Ele está te visitando nessa noite, Ele está dizendo o que tu queres, e eu vou te dar. Esse cego teve atitude, perseverou, e sabe o que queria. Por último, finaliza. Era um homem que tinha fé. Era um homem que tinha fé. Para nós receber, nós temos que ter essa fé. Hebreus 11 fala da fé de Abel, fala da fé dos reis, fala da fé dos juízes, fala da fé dos guerreiros. Sabe o que esse capítulo quer nos dizer? Que a fé, irmãos, ela não depende da condição social. Ela não precisa que a pessoa seja rica. Ela não precisa que a pessoa seja inteligente. Ela não precisa que a família dela seja a melhor do mundo. Só basta ter fé. Nós vamos encontrar pessoas, irmãos, que não têm nenhuma formação. É um ignorante academicamente, mas tem fé. Nós vamos ver, irmãos, que tem pessoas que moram em lugares ruins, lares disfuncionais, mas tem fé. Tem pessoas, irmãos, que estão no deserto, mas tem fé. Tem pessoas que estão no trono, mas tem fé. Tem pessoas, irmãos, que estão vivendo com a vida toda errada, mas ele toma uma atitude de fé nessa parte de hoje. A fé, irmãos, é quando nós damos o primeiro passo. Antes de Deus chamar, nós damos o primeiro passo. Deus coloca o chão. Às vezes, irmãos, nós não temos fé nas coisas de Deus, porque a busca pelas coisas nos mostra todo o prazer que nós temos. Por isso que o Senhor está nos visitando nessa noite, nessa palavra, e quer dizer para você: tem atitude, nessa noite tem atitude, irmão, faça diferente. Achei bonito, irmãos. Um jovem disse que, rapaz, uma jovem, é fácil ficar sem comer, eu fico sem comer. Eu fico sem isso e isso. E agora, como é que eu faço o jejum? Aí ela tocou na parte que ela mais gostava. A vaidade. Para dormir, para acordar, para escovar o dedo, precisar de maquiagem. Ela ficou uma semana sem maquiagem. Parece uma coisa simples,
Mas para quem já é acostumado a ouvir sem isso, é difícil. Sabe o que é isso, irmãos? É fé. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, eu estou cansado dessa vida. Senhor, eu estou sentindo algo maravilhoso. Senhor, eu não quero desfalecer. Senhor, eu não quero ser corrompido por esse mundo. Senhor, eu quero estar cheio de Ti. Eu quero estar cheio da Tua graça. Senhor, eu quero viver extraordinário. Senhor, eu me sacrifício. Eu recuso isso, irmãos. Para viver a fé. Eu pergunto, qual a atitude que você está prestando? Busque atitude, irmãos. Persevere, não desanime da sua família. Não desanime dos seus filhos. Não desanime de ter sonhos. Não desanime de ter filhos. Não desanime de arrumar uma porta de emprego. Não desanime de você passar no concurso. Não desanime, irmãos, de você ter uma casa, ter um carro, ter uma família. Não desanime da sua fé. Amém. Que você ressuscita. Ó Senhor, se não fosse o que era. Seja nojento, irmão. Bate na mesa, ó Senhor, a partir de hoje aqui. Eu vou ter atitude. Eu vou orar mais. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou participar mais da igreja. Eu vou ser perseverante. Mas eu quero ser aqui, ó. Não é moeda de troca. Mas Ele vai lhe direcionar. Se aquele desejo do seu coração for errado, Ele vai lhe direcionar para outro. Você vai ver, rapaz, ainda bem que eu não comprei aquela raiz. Pega demais, é dinheiro demais. PVA, platamento aqui. Ainda bem que eu comprei esse carro aqui, muito mais, é só o dinheiro. Para ele viajar. É, irmãos. Porque é assim que Deus faz. Não é verdade? Irmão, quando eu acho que o Sami sabe pedir as coisas, ele pede o que vem na cabeça. Se for vai fazer mal para ele ou não. Mas cabe quem? A irmã Vilmar fala assim, esse Sami, você vai te matar. Né? Aí é assim que Deus com a gente não sabe né? Então que você possamos ter primeiro atitude. Primeiro não ter o quê? Segundo, terceiro, saber o que quer. De novo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí você vai ver. Você vai se desafiar. E nessa semana, Deus nos abençoe. Nós vamos viver o melhor de Deus. Amém. Fique em pé em nome de Jesus. Falei que a palavra para vocês não é comigo demais. Lá no quarto, lá em Canaus, lá está.